Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Quería empezar con un versículo que está en 2 de Timoteo 1:3 y dice: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, y esto se lo dice Pablo a Timoteo. Y bueno, yo voy a leer algo que cogí de un devocional que me gustó, ¿no? Y dice que lo titularon Impulsado a orar. Y cuentan como una persona se entera que pues una vieja amiga se sintió impulsada a orar por ella en unas fechas determinadas. Entonces, al preguntarle cuándo había sido, le dijo las fechas que fueran, del mes, y le explicó que en ese momento estaba preparándose para ir a estudiar a otro país, con una cultura y un idioma distinto, y su fe estaba siendo pues muy desafiada como jamás antes, ¿no? Entonces se dio cuenta del regalo que había recibido de la oración de alguien que sintió carga por ella, ¿no? El devocional sigue diciendo: esto recuerda otro impulso a orar, la instrucción que Pablo dio a su joven amigo Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y dice ante todo, lo que significa prioridad máxima. Nuestras oraciones importan. Por las oraciones fieles, Dios se mueve de innumerables maneras para acercar personas a Él. Tal vez no conozcamos las circunstancias de alguien cuando nos viene a la mente, pero Dios sí. Y Él lo ayudará mientras oramos. Hasta aquí el devocional, ¿no? Entonces, esta semana ya pasó que me acordé de una... Me vino a la mente, sí, me acordé también de una persona que hacía tiempo, una hermana en la fe, que hacía tiempo que no me acordaba de ella, ¿no? Y luego, pues pasó también que Eduardo me preguntó por ella, casualmente, también. Y luego leo este devocional. Dije yo: Señor, igual tienes algo para esta persona, me la voy a poner en mi lista de oración, ¿no? Me tocó por eso, pero me ayudó el devocional, ¿no? Y ya sé que hay hermanos que oran cuando se acuerdan de alguien, ya tienen esa costumbre. Mi madre es una de ellas. Persona que le viene a la mente, ya sale a orar por ella, ¿no? Y vale, yo no sé si le pasará algo a esta chica o no, pero nunca está de más que se ore, ¿no? De paso no le ocurra algo, ¿no? Y bueno, y lo tomé como algo práctico para mí, ¿no? Y nada más, en principio era esto. Podemos poner la oración, la reunión en manos de Dios en oración. Buenas tardes a todos. Llegué un pelín atrasado, por eso no pude cumprimentar a todos. Entonces, daqui ya saludo a todos. Quero levarlos ao livro de Neemias, pero não vou ler os versículos que vou ler de momento.
Mantenga assim a Bíblia, o móvel, no livro de Neemias, no primeiro capítulo. Quero apenas fazer uma pequena introdução antes de ler o texto em que vamos predicar. Graças, Senhor. Neemias era judío que servia como copeiro del rei de Pérsia. Ayuna e ora quando se entera de que os judíos em Jerusalém estão sofrendo e que os muros que rodeavam a cidade los han destruído. O rei Artaxerxes lhe concede a Neemias sua petição de regressar e construir os muros e as portas da cidade. Neemias viaja a Jerusalém e dirige a los judíos a la reconstrucción de los muros de la ciudad. Sin embargo, Neemías no se conformaba solo con edificar las estructuras físicas de aquella ciudad. Él quería que su pueblo también fuera edificado. Y ayudó a los judíos a tomar las riendas de su vida, su tierra y su destino como pueblo de Dios. Y también fue un gran ejemplo de muchas cualidades. Era humilde, era empreendedor, confiaba en la voluntad de Dios, estaba dispuesto a tomar el mando de la situación, tenía mucha fe, intrépido. Mira quantas qualidades que tinha Neemias: organizador, obediente e justo. Muitas dessas qualidades que Neemias necessitava para a decisão da reconstrução dos muros de Jerusalém. E foi um exemplo de que significava liderar com retitude. E também empreenderam o valor de edificar espiritualmente a si mesmos, apesar de afrontas e muita oposição. A obra se concluiu em 52 dias. Agora sim, vou levá-los ao livro de Neemias. E no primeiro capítulo, vou ler os 4 primeiros versículos. Que nos diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, aconteceram no mês de Quisleu, em ano 20, estando eu em Susã, capital del reino, que vino Anani, de mis hermanos, com alguns varões de Judá, e lhes perguntei por os judíos que haviam escapado, que haviam quedado da cautividade, e por Jerusalém. E me disseram: remanente, os que quedaram da cautividade, ali na província, estão em grande mal e afrenta, e o muro de Jerusalém derribado, e suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, me sentei e orei. E esse duelo por alguns dias. E aulei e orei diante de Deus dos céus. 2 palavras que me chamam muita atenção nesses 4 versos que lemos. Ayuné e orei. Hablávamos ao início do culto de oração, o poder que tem a oração. Muitos não valoram isso, pensam que a vida vai seguindo aí, dinheiro vai vencendo, as coisas vão surgindo, pela oração queda um pouco meio de lado. Pelo cristiano que querem seguir, tem que estar em oração constante. Nossa força vem de Deus,
E Deus nos manda orar, falar com Ele, falar com nossos lábios, com a nossa boca, pedir a Ele, porque Ele está aí para nos dar, Ele necessita ouvir-nos. O texto, assim, vou dar como um tema, vencendo obstáculos. O texto começa com o próprio relato de Neemias, ¿no? Que diz que es hijo de Acalias, que en el 20 del mes de Siquileu, más o menos entre novembro y diciembre, estaba haciendo un apañado más o menos de los meses que el calendario judío girava en metade de um mês e metade de outro. Era 15 dias de um mês hasta os 15 dias do outro mês. E assim eram os meses de calendário judío. E todos sabemos que Neemias exercia um grande cargo no palácio do rei. Trabalhava como copeiro do rei, uma função aparentemente fácil, pero complicada. Imagino que toda comida, toda bebida que iba ao rei tinha que passar primeiro por Neemias, que era um copeiro. E naquela época estavam morrendo muitos reis contaminados, porque a comida que comia venia contaminada. E então o rei de Artaxerxes meteu a Neemias como su copeiro para provar sua comida antes de chegar a ele, provar sua bebida antes de chegar a ele. Imagina aí um jamão, não? Que antes de chegar ao rei tinha que provar. Um bom vinho ao barriga tinha que chegar e provar antes que chegasse ao rei. Então, não era uma tarefa bastante fácil, porque para chegar ao rei teria que não ter contaminação nenhuma. Então, se o rei morrer, que seria de Neemias? Bueno, estava em seu trabalho quando de repente entra por el palácio. Imagino, claro, autorizado por alguém de la guardia, e entra um de los seus hermanos e alguns varones de Judá, e trajeron uma notícia um pouco desagradável para Neemias. Imaginemos cada um de nós entrando por nossa casa, uma pessoa, e trazer uma notícia desagradável para cada um de nós. Que seria de nós na hora que recebemos esta notícia? Quedaríamos tristes, de repente, por uma notícia de uma morte de alguém, ou de uma coisa que passou com um de nossos parentes, amigos, irmãos, que seja. Então, quedamos tristes e lloramos às vezes lloramos, como foi no caso de Neemias, que ao saber que a cidade estava toda destruída, Jerusalém estava com as portas queimadas, todos os muros derribados. Então, Neemias quedou triste por saber essa notícia. E disseram que a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída. Seguro que haviam ali muitos familiares de Neemias, porque é seu irmão que vem trazer essa notícia, que estava ali e é traído essa notícia com alguns varões daquele lugar. Quantos de nós outros já não passamos uma situação como esta, de nos entristecer hasta ao ponto de orar por alguma notícia desagradável, por alguma notícia que não esperávamos. E hasta oramos. É normal, somos humanos e nossa reação não seria diferente. Oramos porque nos sentimos tristes e Neemias aqui mostra sua tristeza por saber que sua cidade, a cidade de seus pais, estava totalmente destruída. Pero Neemias, depois de vencer este duelo, diz o texto que ayunou e orou delante de Deus dos céus. Duas palavritas pequenas, não? Ayunou e orou. O ayuno é uma coisa assim muito singular. Eu não posso dizer, mira, tu tens que ayunar. O ayuno é particular.
Eu ayuno con Dios por una semana, o por unos 15 días, o por un mes, o dejo de comer algo, o entrego mi tiempo al Señor. Estoy ayunando, estoy dedicando ese tiempo a Dios. Entonces, eso es un ayuno. No es dejar de comer ahí 3, 4 días, no es eso, que nos va a dañar nuestro físico, nuestro interior. Entonces, nosotros con Dios. É uma coisa assim bem vertical. Não? Para que o horizontal funcione, temos que estar em vertical com Deus. E o ayuno é um vertical com Deus. Separar um tempo para Ele, separar um tempo para agradar a Ele e sempre estar também em oração. Neemias, como um grande homem de Deus, sabia que o segredo para vencer este sofrimento era ayunar e orar. E, irmãos, com ayuno e oração, podemos vencer qualquer obstáculo. Com ayuno e oração, podemos vencer qualquer problema. Porque o Deus que está conosco é superior a tudo isso. O Deus que está em nosso coração é superior a todo isto. E qualquer problema que pode aparecer em nossa vida, Deus está aí. Deus, basta nos orar, basta nos pedir a Ele, e Ele está pronto a nos dar. Eu e minha família, não, já he vivido isto em nossas vidas. Estar, às vezes, em dificuldade financeira, orarmos ao Senhor e a coisa vem. Em seguida vem a provisão. Porque Deus é o Deus da previsão. Nosso Deus é o Deus da previsão. Não foi poucas vezes que orávamos ao Senhor e a previsão venia. Me acordo uma vez que estava desempregado por um tempo, chegou a faltar a casa, assim, o alimento chegou a faltar. E quando orávamos na cozinha da nossa casa, os 4, porque Tiago não vinha mudando, e orávamos os 4. E no portão da casa, ouvimos o toque da buzina de um coche apitar. Eu fui ao portão, abrir ao portão. E ali tinha um coche de um irmão da igreja que sentiu de Deus, obedeceu na família. Não sabia o que passava com nós outros, porque nós outros éramos assim, mesmo que as coisas estavam mal. Eu não dizia, ora por mim que as coisas estão mal em minha casa. Não falávamos assim, simplesmente falávamos com o nosso Deus. E a coisa venia. A provisão de Deus venia. E daquele cote saíram muitas bolsas de compras, muitas bolsas. E aquilo alegrou meu coração de uma tal forma que passei mais crer em Deus, mais crer em Deus. É Deus da previsão. Amém. Então, sabe por quê, irmão? Porque a sua palavra nos afirma em Salmo 37, 25. Fui velho e não fui jovem e já é envelhecido, e não é visto o rosto desamparado, nem a sua descendência que me diga em pão. Jovem fui, e agora estou um pouquinho velho, eu nunca vi o rosto desamparado, porque nosso Deus é um Deus que supre nossas necessidades. Às vezes pensamos, enquanto em el banco está lleno, não? Está bem. Para que Deus? Deus, que deixamos um pouquinho a Deus de lado. Não nos falta nada em nossa casa. Deixamos Deus aí de lado. Pero a corda quando aperta, a coisa quando aperta, aí tu se acorda de Deus. Pero não é assim. Temos que estar mantendo sempre
em ayuno e em oração, como Neemias. Buscar a face de Deus a cada instante de nossa vida. Dar graças a Deus por tudo que temos. Dar graças a Deus, porque tudo vem de Deus, todo vem de Deus. O Senhor sempre supre nossas necessidades. Amém. E voltando ao texto, quando Neemias toma esta decisão de orar e ayunar ao grande e temível Deus, as dificuldades desaparecem. As portas começam a abrir. As estratégias vão aparecendo. E Neemias põe seu plano a funcionar, porque Deus está com ele. Se torna mais fácil quando Deus está com nós. As coisas se tornam mais fáceis, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Amém. Nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que não nos deixa solos. Assim como não deixou Neemias. Neemias recebe uma notícia muito triste, mas não se abalou. Quedou um pouco triste, sim, orou, mas depois empieza a ir com suas forças que vêm de Deus a ser um plano de reconstruir aquela cidade. E não se preocupava somente em aquela cidade ser reestruturada. A preocupação de Neemias também estava com aquele povo que estava sofrendo em pecados. E ele queria reedificar aquelas vidas. Por isso orava e ayunava, não só por reconstruir a cidade, e sim por reconstruir aqueles homens e mulheres que estavam ali cautivos. E a preocupação de Neemias era essa, de reconstruir também aquela cidade fisicamente, a cada homem, a cada mulher que estava naquela cidade. Para isso, eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem feito muitas coisas boas em nossa vida. E cada um de nós podemos dar graças a Deus, porque tem feito muitas coisas em nossa vida. Às vezes não damos conta, mas Ele está aí. Hasta quando passamos por uma calle, um peatão, e um coche frena arriba de nós, e a gente não se dá conta que Deus parou esse coche. E às vezes podíamos nos dañar e sofrer algum dano. Mas Deus é o mesmo ayer, hoje e será sempre. Amém. Amém.